Caio, vamos conversar então com o delegado Siddhartha Carneiro Leão. Doutor Siddhartha, muito obrigada pela entrevista e já vou emendar então a primeira pergunta. À época, qual foi o contexto então da instalação dessas câmeras? Qual era a utilidade, uma vez que elas estão no centro e eram interligadas a uma central? Como é que foi esse processo então, enquanto o senhor era secretário de Segurança Pública? Boa tarde a todos. Lembrando, apenas fazendo uma correção, a central de monitoramento ela foi inaugurada no final de 2008. Em 2008, eram 32 câmeras na região central da cidade, do tipo Speed Dome, que é aquela que gira 360 graus, e mais 24 câmeras fixas nas principais entradas e saídas da cidade. Então era um total de 56 realmente, mas no centro 32 aparelhos. Era a tecnologia que estava sendo utilizada em vários municípios, né? Inclusive nós fizemos uma viagem para a Praia Grande, todo o calçadão ali da praia monitorado por câmeras. Esse sistema iniciou com 333 câmeras, depois aumentou para mais de 1000 câmeras. É um sistema que era sucesso, em Praia Grande era a cidade modelo. Mas vários outros municípios também adotaram as câmeras de monitoramento. Isso foi em 2008 e, é claro, a muralha digital, apenas fazendo um comparativo, a muralha digital é uma tecnologia posterior, né, muito útil. A muralha digital, ela tem servido à polícia, né, casos aí que são esclarecidos graças à muralha digital. Ela é muito importante, sim. Mas são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Nós tínhamos a possibilidade de olhar o centro da cidade. As câmeras mostravam. Na época também, nós mostramos a câmera tagaréla. É claro que hoje são equipamentos obsoletos. Mas esses municípios que têm câmeras, eles não abandonaram. Se forem lá para Praia Grande, continua sendo monitorado da mesma forma. Esses equipamentos, eles são modernizados com o tempo, né, são trocados, os sistemas vão sendo aperfeiçoados, mas isso não é motivo para você simplesmente abandonar. Até porque foi feito um investimento, aí, como foi dito, e uma belíssima central de monitoramento ali onde é o relógio da Prada, e que eu acho, na minha opinião, que jamais deveria ter sido desativado, né? A questão da muralha digital é outra conversa. Eu acho que são equipamentos que poderiam se compatibilizar, e não é porque foi colocada a muralha digital que tinha que desativar as câmeras do centro. Isso é uma conversa que não me convence. Mas, enfim, é isso aí. E as imagens, elas eram muito requisitadas, né, pela própria população e também pelas autoridades, não é isso? Sim, davam realmente uma sensação de segurança, mas também preventivo, né? As pessoas evitavam a área do centro. Muitos outros fatos. Nós tínhamos na época um livro de registro de ocorrências, então eu me lembro de ter visto carro que pegou fogo no motor, pessoas que desmaiavam, que passavam mal no sol, todo tipo de ocorrência. E realmente dava uma prevenção, reduziu muito o número de furto de veículo, embora não sejamos também falaciosos, porque na câmera, quando uma pessoa, por exemplo, está furtando um veículo, é difícil você identificar quem é ali, né? Quem está. A pessoa, existe o zoom óptico que ele chama imagem, mas isso se você estiver no comando da câmera. Agora, depois que foi feito, depois da ocorrência, você não consegue mais o zoom óptico, aquele zoom digital que você puxa a imagem, mas ela já não é tão nítida. Então é difícil, às vezes, uma pessoa com um boné ou disfarçada furtar um veículo, você nem percebe que aquele veículo está sendo furtado, porque você não sabe quem é a pessoa. Então não seria, vamos dizer, uma solução para furto de veículo, uma solução totalmente satisfatória. Isso não é verdade. Mas para muitas coisas funcionava, tanto é que vários outros municípios continuam com as câmeras. Então, na minha opinião, eu acho que não deveria ter cessado o funcionamento das câmeras. Ele pode ser aperfeiçoado, sim, ele pode ser readaptado, como foi em outros municípios. Mas aqui, no meu entendimento, a gestão que sucedeu a nossa, né, do Silvio Félix, parece que fez questão de não dar continuidade e não fizeram. Então, para a gente encerrar, pegando esse gancho, falando da gestão passada, o senhor acredita, então, que o trabalho, né, com as câmeras não continuou? Uma pontuação aqui, Diga, pontuando
O governo do Silvio Félix foi interrompido pelo episódio da prisão da família do Silvio Félix, depois da cassação do Silvio Félix, ainda em 2012, início de 2012. Ele foi cassado, assumiu o Zovico, ficou 10 meses no cargo. E então nós estamos falando de câmeras que foram instaladas há mais de 10 anos. Né? Em 2008, há quase 11 anos. E isso denota, na minha opinião, um descaso com o dinheiro público, é aquela coisa, né, do sucessor troca governo, não dar, né, bola para o que o antecessor fez, independente das circunstâncias. Se é algo bom, tem de continuar. E nós vimos isso com as câmeras... Independente do interesse público, claro, né? Claro. Porque essas imagens, esses flagrantes que essas câmeras muitas vezes faziam, eram de total interesse público. Serviram para muitos casos, para elucidar muitas situações. Dr. Siddhartha é muito feliz quando ele diz que em Praia Grande, por exemplo, possivelmente estejam lá, e Praia Grande é uma cidade turística que recebe muita gente no verão, nessa época do ano, e provavelmente as câmeras tenham sido substituídas por câmeras mais modernas. Mas o conceito foi mantido. E aqui em Limeira, o conceito não foi mantido do governo Félix Zovico para o governo Radiche, e não foi recuperado esse conceito no governo do Mário Botion, com a ressalva de que o atual secretário da Segurança Pública passa trote na corporação, né? Então é possível que não se espere nada de muito criativo ou de nada muito produtivo na gestão do Cabo Chiquinho. Mas, de todo modo, acho que o ponto-chave dessa questão foi exatamente o que levantou o Dr. Siddhartha, que não se pode jogar dinheiro público no lixo. Desleixo, como está Caio. acontecendo. Exatamente. Foi isso que a nossa redação detectou, né? Desleixo com o dinheiro público, porque realmente é um equipamento que poderia estar sendo usado até agora. Dr. Siddhartha, muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.